sobre o evangelho de hoje, Jesus fala sobre a verdade que liberta, mas também alerta que o pecado nos torna escravos. Muitas vezes, sem perceber, nossa vida é guiada por padrões que nos prendem, em hábitos negativos que vão se repetindo ao longo do tempo. Mas como que a gente identifica esses ciclos e quebra eles? Para falar sobre isso, recebo agora a Tânia Maier, que é teóloga e está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito agradecida desde já pelo convite de estar aqui com vocês neste santo café. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, pela presença, por nos ajudar a pensar um pouco mais sobre essa liberdade que a gente está tratando aqui hoje. Eu queria que você começasse nos ajudando a entender o que Jesus quer dizer quando fala que a verdade nos libertará. Quero entender como que essa verdade age dentro de nós. Olha, eu agradeço muito por essa primeira provocação, porque este texto de João ele foi utilizado politicamente muito recentemente e pode ter ficado sobre ele alguma compreensão bastante ideológica. Jesus, no Evangelho de João, ele sinaliza à comunidade joanina, muito precisamente, que a verdade que liberta é o Cristo. Não há outra verdade senão Jesus. E isso significa que todo cristão, cristã, discípulo, discípula, é chamado a aderir a Jesus, o Cristo, porque esta adesão é que se constitui na verdadeira liberdade. Eu gosto muito de uma canção de Padre Zezinho, na qual ele diz que a felicidade ela está no fato de a pessoa poder amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como ele viveu, sentir como ele sentiu. A nossa configuração a Jesus, a nossa adesão a Ele pela fé, que de fato mostra que assumimos essa verdade na nossa vida e que, portanto, somos livres, né? Podemos viver como pessoas livres, porque em Jesus está o ser humano por excelência. Ele nos revela a nossa capacidade, que é a capacidade de amar. Portanto, a verdade que liberta é a nossa adesão a Jesus e a nossa capacidade, uma vez unidos a Ele, configurados a Ele, também nos tornamos capazes de amar uns aos outros na nossa vida. Então, esse texto, né, do Evangelho de hoje, ele é muito, ele provoca muito o nosso ser discípulos, né, a nossa condição de seguidores, seguidoras de Jesus. Maravilha. E na vida espiritual, o que caracteriza um padrão de vida de vida ou de comportamento também, que nos aprisiona? É muito importante nós pensarmos que, se de um lado o Cristo, né, e tomando ele como o modelo ao qual devemos também nos configurar, é a verdade que nos faz alcançar a liberdade, que por sua vez é o amor que pode ser vivido em todas as relações, o contrário disso é o que Jesus diz no Evangelho ser o pecado. O pecado é toda essa estrutura que nos distancia de Deus, que nos impede de, uma vez que Cristo encarnou em nossa história, nos encarnarmos agora no Cristo. Então, ao longo de nossa existência, né, nós vamos percebendo que o pecado ele nos torna escravos. E ele nos torna escravos porque nos impede de sermos aquilo para o qual somos chamados. E Deus não nos chama para nada além da liberdade. Então, há padrões em nossa vida que nos impedem de ser livres.
E nós, ao longo, dos nossos dias, de nossa existência, vamos nos permitindo escravizar, de diferentes modos e maneiras. Mas, em última instância, eh, esses padrões que nos escravizam são todos aqueles, e assim nós podemos identificá-los, que nos impedem de vivermos a plenitude do amor. E eles podem ocorrer tanto de maneira muito pessoal, naquilo que diz respeito o cuidado e o amor comigo mesmo, pode se configurar nas relações familiares, nas relações afetivas, no mundo do trabalho. Então, esses padrões, nós vamos aderindo a eles sempre na medida em que vamos também nos distanciando ou negando ou também perdendo a nossa capacidade de viver a liberdade do amor, seja para conosco, com os outros e também para com Deus. Muito bem. E qual que é a relação entre o pecado e os hábitos que nos afastam da nossa identidade de filhos e filhas de Deus? Muitas vezes, até nas coisas da igreja, né, relacionadas às coisas da igreja, a gente tem uma confusão com relação a esses papéis. Deus não nos quer como escravos, por exemplo, da sua palavra, Ele nos quer como filhos, né? Qual que é a diferença dessas duas coisas e como que a gente exerce essa liberdade? Qual que é a importância dela também para a nossa felicidade? Nós somos felizes à medida que somos verdadeiramente livres, né? É, assim, é muito, muito engraçada, né, a história humana, porque queria só retomar, por exemplo, né, a experiência que a gente leu, né, na liturgia de ontem, na primeira leitura. É muito interessante porque o povo de Deus era escravo no Egito. E Deus enviou um servo, Moisés, para libertar este povo. Este povo ele atravessa o mar, né, conforme né, a narrativa. É, essa travessia ela coloca o povo agora numa situação de liberdade para uma vida plena, para uma vida digna. No entanto, quando o povo, já tendo rompido a cadeia da escravidão, no deserto, sente fome e sente sede, e começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, que havia conduzido esse processo de libertação. Um modo de olhar para trás e dizer: estávamos mais confortáveis quando escravos do que agora quando livres. Nós alcançamos a verdadeira felicidade quando somos livres. Mas essa felicidade, ela não significa um estado de espírito no qual nós não seremos confrontados pelas dificuldades. Porque mesmo livres, mesmo tendo feito a travessia da escravidão para a liberdade, ainda assim, é, uma vez não conscientes ou não plenamente ordenados em nossos afetos e desejos, nós podemos tender a querer voltar para uma situação de escravidão, porque na situação de escravidão, nós, em tese, né, estaríamos mais amparados ou mais protegidos, o que no fundo, um grande engano. Agora, o que eh, tende a nos fazer a voltar, né, de fato, para este desejo da escravidão, mesmo tendo de nós um horizonte possível de liberdade, é isso que nós denominamos como pecado, mas podemos dizer assim, o pecado nesse sentido que eu tomava, né? Aquilo que nos faz romper, né, com a nossa dignidade primeva, aquilo que nos faz romper com a possibilidade de sermos uma abertura radical aos outros e aquele que é totalmente outro, né, a Deus. Sem dúvidas que precisamos todos, né, de
uma espécie de ordenamento dos afetos. A pedagogia inaciana e a espiritualidade inaciana vão dizer justamente isso, né? Que é preciso procurar viver ou conformar a minha vontade à vontade de Deus para mim, que é essa de uma vida livre, de uma vida plena, de uma vida feliz. Mas é preciso também, não só do ponto de vista espiritual, mas de um ponto de vista psíquico, emocional também, procurar os meios possíveis, né, de autoconhecimento para que eu consiga romper com esses padrões ou com esses procederes, os modos de viver que acabam me impedindo de acorrer no dia a dia, no meu intercâmbio com as pessoas, no meu ser e estar no mundo, a liberdade para a qual nós somos chamados. Porque essa é a vontade de Deus para o ser humano. E você disse muito bem, né, Wilker? De que nos tornemos filhos, filhas, em Jesus, que é o Filho. Nós somos criados absolutamente para isso, né? Para assumirmos essa plena e potente dignidade que Deus nos concede como graça e como dom. E queria dizer também a respeito disso, né? De que há um esforço, há sem dúvidas um empenho que o ser humano precisa de fazer para poder assumir uma vida na qual é possível romper com as estruturas do pecado que geram em nós os hábitos autodestrutivos, mas isso, desde um ponto de vista da fé, nós contamos com a graça de Deus. Empenhamos os nossos esforços, seja por meio da oração, da psicologia, né, das terapias periódicas, seja também auxiliados pela graça maior que está sempre disponível a nós para também nos auxiliar nesse processo de conformação, de adesão infinita, radical ao Filho, que é a verdade que nos liberta. Muito bem, Tânia, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco mais sobre essa liberdade. Falamos agora há pouco e o irmão trouxe uma palavra que eu achei muito interessante e acho que resume muito bem tudo isso, né? Liberdade não é fazer aquilo que você quer, não é fazer tudo o que você quer. Gostei bastante dessa reflexão, gostei bastante também da contribuição que você trouxe para a gente. Até uma próxima, viu? Muito obrigada, Will, que tenhamos todos um santo e um bom dia. Amém, amém. Tchau, tchau.